Melhor? Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Os irmãos, aproveitando que os irmãos estão em pé, pedi para os irmãos abrir no livro de Mateus, Mateus capítulo 28. Glória a Deus. Mateus capítulo 28. Aleluia. Verso 1. Mateus capítulo 28, verso 1. Amém, os irmãos? Acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. O verso de número 5. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver de um lugar onde o Senhor jazia. O 7. E depois imediatamente e dizei a seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-la aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, verso 9, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Até aí, irmãos, porque vai falar depois dos guardas. Vamos fazer uma breve oração. Senhor meu Deus e meu Pai, te louvo, Senhor, neste momento, ó Pai, por essa grande e rica oportunidade. Aqui estamos reunidos, congregados, diante da Tua presença, na pessoa do Teu Espírito Santo. Pai, me coloco diante da Tua presença aqui, ó Pai, neste momento. Ó meu Deus, Tu sabe como está o meu coração com relação a esta palavra. Tu sabe, ó Pai, do temor que há no meu coração com relação a esta responsabilidade. Eu me coloco diante de Ti. Que o Senhor fale através de mim, que o Senhor me use conforme Tu queres, que o Senhor fale conforme a Tua vontade nesta noite, ó Pai. Fala no nosso coração aquilo que precisamos. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento, irmãos. Esta é a palavra que o Senhor me deu. Então, sempre quando eu tenho essa responsabilidade de estar trazendo uma mensagem, eu tendo tempo e eu podendo, eu vou para o meu refúgio falar com Deus. Deus sabe onde é o meu refúgio. E lá eu levo a palavra de Deus, e lá eu levo a minha harpa, e lá eu faço um culto ao meu Senhor. Aleluia. E lá eu peço para o Senhor uma palavra, e sempre como eu peço, Ele me dá uma palavra. E toda palavra que o Senhor me dá, eu fico estudando ela até esse momento, irmãos. E aí, aleluia, a gente vem compartilhar, e Deus me tem abençoado ricamente. Irmãos, uma passagem muito simples, conhecida. Quem que não conhece isso, né? Esse texto que nós lemos. Só que quando a gente começa a ler esse texto, a gente acha que tudo aconteceu do jeito que está aqui. Não, não foi desse jeito. Não foi do jeito que nós lemos que aconteceu. Para a gente entender como é que aconteceu, né? Elas foram no sepulcro, chegou lá, viram um anjo. Não é assim, irmão, né? Não é assim que aconteceu. Aconteceu essa parte que nós lemos que aconteceu. Mas não foi só isso que aconteceu. Eu quero deixar bem claro para os irmãos, não foi só isso que aconteceu. Então o que João narra, o que Mateus narra, Mateus aqui está narrando, o que Lucas narra, cada um narra uma parte do acontecimento. Aí nós podemos ler os 4 evangelhos e nós podemos juntar todos os acontecimentos. E aí é lógico, se você, se eu tiver disponibilidade para isso, a gente deveria ter, né? Não só com relação a isso, com relação a muitos assuntos da palavra. E aí a gente vai entender ainda mais, né? O que de fato aconteceu. Aí nós vamos entender, né? O que de fato realmente aconteceu. Então, irmãos, vamos pegar esta passagem primeiramente, né? Então aqui a gente entende que as mulheres foram no túmulo, e chegando lá as mulheres, elas viram
elas viram um anjo, né? Conforme a gente viu aqui. Mas, na verdade, né? Aí o anjo vai e fala para elas, né? Aqui no versículo 7, e depois imediatamente dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Então, se a gente, como ele havia dito, né? Então, quando Jesus ele estava na ceia, antes dele ser traído, está lá em Mateus 26, o que acontece? Mateus 26, 32, eu vou lendo aqui, o irmão vai colocando lá, né? Então, quando Jesus está na ceia, ele fala, vai me trair, etc. Então, lá no versículo 32, Jesus fala, né? Que ele havia de morrer, que no 31 ele fala, Mateus 26, então Jesus lhe diz, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Olha o 32, mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Ele já falou isso, lá na ceia. Quando eu morrer, vocês vão dispersar, mas eu vou diante de vocês lá na Galiléia. Então, exatamente, né, nessa narrativa, o anjo fala para elas, olha, ele vai diante de vós para a Galiléia. Irmãos, a gente vai para o livro de João no capítulo 20, já que a gente volta aqui, a gente vai lá para o livro de João no capítulo 20, né? E como é que João descreve, né, o acontecimento, né? João ele descreve de uma maneira, né, de uma outra forma. Então tudo que eu li aqui aconteceu, elas viram anjos, né? Tem um que fala que é um anjo, outro fala que elas viram isso, aconteceu, né? Só que na verdade, né, já lá João capítulo 20, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Olha, que lá em Mateus fala que ela foi, as mulheres foram, e chegou lá, elas viram o anjo, né? E o anjo falou para elas que Jesus não estava ali, que Jesus ressuscitou. Elas saindo dali para anunciar para os discípulos, ela encontra o Senhor encontra com elas. Olha que coisa interessante aqui no livro de João. No livro de João fala que Maria Madalena ela vai lá no sepulcro, e aí o que acontece? Estava escuro ainda, então era ali o começo das 6 horas, todo mundo vai falar isso, os evangelhos sinóticos, todos vão falar isso, era o comecinho das 6 horas, estava escuro ainda. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão. Ela foi lá no sepulcro, só que lá não tinha nada, estava aberto, não tinha anjo aí, não tinha nada. Veja que nessa passagem, irmão, não tinha anjo, lá não tinha nada, aqui não fala isso. Fala que ela correu, viu o sepulcro aberto, e aí o que acontece? Fala que ela correu e foi a Simão, Pedro é outro discípulo a quem Jesus amava, e disse, levaram o Senhor do sepulcro, eu não sei onde puseram. Ela foi lá falar para Pedro, foi lá no sepulcro, Pedro, e Jesus não estava lá, tiraram, não estava lá o corpo do Senhor. Veja que essa primeira narrativa não tem anjo aqui, irmãos. Aconteceu onde? Aconteceu, mas não nessa parte. O anjo só vai entrar em cena quando Jesus se revela. O que acontece? Pedro vai lá correndo, e Pedro olha lá dentro, e Pedro realmente abaixa, vê, e Pedro então vê ali os lençóis, o verso 6, João 20, e aí Pedro então, ele viu ali tudo lençol, e o que acontece? O lenço que Jesus estava, o verso 7, o pano que estava na cabeça dele, e aí o verso 9 fala que depois que Pedro viu isso, né, aqui a gente vê que é só Simão Pedro, e o discípulo a quem ele amava. Então quando ele vê isso, o que acontece? Pedro volta para casa, o verso 11, olha lá, Pedro voltou para casa. Olha que coisa interessante. Então já dá para você criar uma cena na sua cabeça. Pedro voltou para casa. Se Maria Madalena foi lá chamar Pedro, Pedro voltou para casa, foi lá no sepulcro, voltou para casa, veja bem, irmãos, Maria Madalena agora está voltando para o sepulcro, ela está voltando para o sepulcro, Maria Madalena. E agora ela era longe, né? Ela ir lá avisar Pedro, agora ele lá no sepulcro, olha, né? Ela estava cansada já. Então o verso de número 10, João 20, fala assim: tornaram, pois, os discípulos para casa. E aí o 11, se ela foi lá avisar eles,
né? E agora a Maria Madalena vai aparecer ela na cena do sepulcro, ó. Então agora ela estava voltando, dá para a gente entender isso. Ela estava voltando. E agora ela estava lá junto do sepulcro. E aí, e nessa hora aqui do sepulcro, ela viu 2 anjos. Aqui é aqui que aparece a visão dos anjos. Então a primeira cena, ela vê o sepulcro aberto, não tem ninguém, ela vai e avisa Pedro. Pedro vai lá vê o pano realmente. Os discípulos, com medo ainda da perseguição, voltam para casa. E ela vai lá no sepulcro. E ela fica chorando ali. E é nessa hora, veja bem, nessa hora que ela chora, né? E é nessa hora então que Jesus aparece para ela. Então quando ela está chorando, no 12 fala que ela viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde estava o corpo de Jesus. Veja que Mateus fala que eles estavam na pedra. Olha que, irmão, eu fico lendo isso aqui o dia inteiro. Os anjos estavam e sentaram na pedra lá. Só que depois eles entraram lá dentro do sepulcro, lá dentro, onde Jesus havia sido colocado. E eles estavam sentados lá, onde jazera o corpo de Jesus aí. Um à cabeceira e outro aos pés. Então acontecia tudo isso. Estava na pedra, entrou lá dentro, né? Eles disseram-lhes: mulher, por que choras? Ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor, eu não sei onde colocaram. Levaram o meu Senhor, eu não sei aonde o colocaram. Aí nisso Jesus entra. Está aqui o verso de número 14. João capítulo 20, verso 14. Ela já está ali conversando com os 2 anjos. Aqui nesse acontecimento aqui, não fala que ela assustou, que ela viu que era anjo. Mas aqui fala que ela, enquanto ela estava falando, Jesus, e tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Achou que era alguém que foi lá também, à procura do corpo. Aí no verso 15, disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando ser o jardineiro, disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Olha aí, irmãos, aí ele reconhece ela. Olha o que ele fala para ela. Disse-lhe Jesus: não me detenha, ou seja, não toque em mim, porque ainda não subi para o meu Pai. É o verso 17. Veja bem que Maria, ela vê Jesus, Jesus fala para ela assim: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai aos meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Olha que coisa interessante, aqui Jesus falou para ela que não era para ela tocar nele, né? Agora, mas ela viu o mestre, ela viu Jesus, né? Agora lá em Mateus, quando a gente vai para Mateus novamente, 28, olha que coisa interessante. Quando a gente vai para Mateus 28, as mulheres, aqui fala das mulheres, né? E aconteceu que Lucas agora, Mateus, já que nós vamos passar para Lucas, se der tempo. Mateus 28. Lá em Mateus 28, vamos entender aqui, que Mateus 28, quando elas têm aquela visão ali do anjo, que fala para elas, que é para elas, ele ressuscitou, Mateus 28, 7, o anjo falando para elas, para todas as mulheres agora, dá para a gente entender isso. E depois imediatamente dizei aos seus discípulos, que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que vai diante de vós para a Galiléia. O anjo falando com as mulheres, e ali o vereis. O verso 8, e saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos, indo elas, ao plural, indo elas, todas as mulheres, a dar as novas aos seus discípulos. Eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo, e elas chegando a abraçar os seus pés. Olha, outra coisa para a gente aprender aqui. Agora elas abraçaram o pé de Jesus, mas peraí, lá Jesus falou para Maria: não me detenha, né? Porque lá Jesus ia para o Pai, e agora Jesus foi para o Pai, já foi para o Pai, e agora então elas ali abraçaram os seus pés, tocaram nos pés dele, aleluia, e o adoraram. Agora é um outro acontecimento, né? Então a palavra de Deus vai falar para a gente no livro de Marcos, no capítulo 16. Olha o que Marcos vai falar para nós no capítulo 16, no versículo de número 9. Vai falar,
E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente, a Maria Madalena. Dá para a gente entendendo isso. Então a primeira pessoa entre as mulheres que ele aparece, Maria Madalena. Agora, qual que foi o momento que Jesus aparece para Maria Madalena? A gente entende esse momento. Está lá, né, no livro de João. Quando ela vai lá no sepulcro, ela vê o sepulcro está aberto. Ela vai lá falar para Pedro que o sepulcro está aberto. Pedro então vai lá para realmente conferir que o sepulcro está aberto, vê o pano ali. E aí diz assim, aí vai colocar Maria na cena do sepulcro. Por quê? Porque ela avisou Pedro e ela foi para o sepulcro, só que ela é mulher. Pedro foi correndo, ela já tinha ido até Pedro, ela estava cansada, e agora então ela volta para o sepulcro, começa a chorar. Então é nesse momento que Marcos narra que ele apareceu primeiramente a Maria Madalena. E se a gente pegar os acontecimentos de Lucas agora a gente vai para os acontecimentos de Lucas. Então quando a gente entra nos acontecimentos de Lucas, né? Então a gente vai entender que primeiro, quando ela avisa Pedro, né, ela não vê anjo, ela não vê nada, ela só vê ali. É narrado para nós que ela só vê ali o sepulcro aberto, né? Olha que coisa interessante. Só que João fala que quando ela avisa Pedro, quando ela volta, aí ela vai ter a visão dos anjos, né? Agora no acontecimento aqui de Lucas, capítulo 24, vai falar de várias mulheres que foram lá, né? De várias mulheres que foram para lá. Então aí a gente já começa a entender que Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena, né, em João, que Jesus apareceu para as mulheres, Mateus vai falar isso. É interessante que aqui, no capítulo 24, quando a gente vai ler, Lucas ele começa a narrar, aqui ele fala, né, que as mulheres elas tiveram uma visão de anjo, né? Veja bem, eu estou em Lucas capítulo 24. E aí então, o anjo fala para ela, por que buscais o vivente entre os mortos? Lucas 24, 5. O anjo falando com elas, eles não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como falou, estando ainda na Galileia, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens pecadores. E lembrando-se das suas, elas lembraram, voltando do sepulcro, vamos entender isso aqui, irmãos. Elas foram de madrugada, chegando lá, a pedra estava revolvida, e entrando não acharam o corpo de Jesus. E aqui fala que elas, e aconteceu que estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 homens, com vestes resplandecentes. Lucas 24, versículo 4. E aqui no verso 6 ele fala, o anjo fala, ele não está aqui, ele ressuscitou, lembrai-vos de como ele vos falou, estando ainda na Galileia. Para a gente poder entender agora esse contexto aqui. Dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue. O verso 9 agora. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11. Presta atenção agora. Ela está no sepulcro, Lucas narra isso. Ela tem a visão do anjo, agora tem a visão de anjo, ó. Agora ela vai lá falar para os discípulos. Aí vai falar quem que eram essas pessoas que estavam lá. Lucas 24, verso de número 10. E era Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, e as outras que com ela estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Então elas tiveram a visão de anjo, e elas então foram lá falar para os discípulos. Agora aqui é uma outra situação, completamente diferente daquilo que eu falei para os irmãos no livro de João, porque de João elas não viram nada. Então todas as vezes que vai aparecer o anjo, Jesus revela-se para ela. Vamos entender agora o 12. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro. Ó. Então aqui, quando Pedro corre ao sepulcro e abaixando, né, a gente imagina que é aquela hora que João falou, que ela chega lá, né, foi no sepulcro, a gente não encontrou o Senhor. Não, isso aqui é outra coisa. Por quê? Porque exatamente nessa passagem, que elas têm a visão de anjo, que elas vão avisar Pedro. É nessa passagem, irmãos, que Jesus ele aparece primeiro de todos os discípulos. Jesus apareceu para Pedro, sabia disso? Aqui está nessa passagem. Aí Pedro vai lá no sepulcro e ele realmente confirma de novo as coisas lá, né, o lenço, etc., o pano, etc.
é nesse momento aqui, né? Não sabemos, mas é nesse contexto aqui que Jesus ele aparece para Pedro. 1 Coríntios capítulo 15, se o irmão puder colocar aí. 1 Coríntios capítulo 15. Aleluia. 1 Coríntios capítulo de número 15, verso 5. E que foi visto por Cefas, e depois pelos 11. Ó, primeiramente, Jesus apareceu para Pedro, né? Na onde que ele apareceu para Pedro? Acabei de ler. Lucas capítulo de número 24. Só para a gente poder entender melhor acerca desse contexto. Então Jesus apareceu primeiro para Pedro ali, né? E depois Jesus ele vai aparecer ali para aqueles 2 jovens lá no caminho de Emaús. Então, só para a gente entender, Maria vai lá, fala para Pedro que achou o sepulcro aberto e que não viu o Senhor. Pedro vai lá ver. Maria voltando agora para o sepulcro, ela vê Jesus. Veja bem, irmãos, as outras mulheres vieram depois de Maria. Elas vieram depois, porque elas viram também, está lá no livro de Mateus. As mulheres também elas viram. Só que o livro de Marcos fala assim que quando o anjo aparece para aquelas mulheres, né? O livro de Marcos 16 fala que aquelas mulheres ficaram com medo de relatar a visão que elas tiveram. Elas ficaram com medo, elas não quiseram falar, né? Então aqui no livro de Marcos, no capítulo de número 16, agora vai falar com relação àquelas mulheres. Olha que coisa interessante, né? Marcos 16, 8. E saindo elas, o 7 vai falar assim, ó, Marcos 16, 7. Então ela ali tem a visão ali do anjo novamente. O anjo fala: mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai diante de vós para a Galiléia, ali o vereis. E saindo elas apressadamente, ó, agora Jesus está aparecendo para as mulheres. Aqui não é Maria não, para as mulheres, ó. Porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém porque temiam. Elas não falaram nada, estavam com medo. Mas aí elas encontraram com Maria, Maria falou para elas: eu vi o Senhor. Aí elas: nós também vimos o Senhor. Está lá no livro de Mateus, quando elas tocam no pé ali do Senhor, né? Só para a gente poder entender, né, o contexto do jeito ali que aconteceu. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 28, eu vou pedir para os irmãos voltar. Mateus capítulo 28, né? Diz aqui, ó: quando elas vão até o sepulcro, elas têm a visão ali do anjo. E aí no verso 7 diz assim: ide imediatamente e dizeis, Mateus 18, 7, ide imediatamente e dizeis aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai diante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, e eis que eu vou-lo tenho dito. Agora, e saindo elas apressadamente da onde, irmãos? Do sepulcro, né? Elas saíram apressadamente do sepulcro, para a gente poder entender, né, como é que Deus trabalha na nossa vida, né? Elas foram lá, elas queriam estar onde Jesus estava, elas sabiam que Jesus estava lá, elas desejavam ali cuidar do corpo de Jesus, e elas vão lá. O anjo fala para elas, mostra para elas, ela vê de um lugar, chama elas, ó, ele não está aqui, porque já ressuscitou. Aqui no verso 6 a gente entende que o anjo fala para elas assim: olha, vem cá, entra aqui para vocês verem, ó, ele já ressuscitou, verso 6. Aí no 7 ele fala: e depois imediatamente dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que vai diante de vós para a Galiléia. Ó, e saindo elas apressadamente, ela estava lá dentro, ela entrou lá dentro para ver, lá dentro do sepulcro. Olha o que acontece na vida, né, de uma pessoa que ela realmente se entrega para o Senhor, irmãos, né? Ela saiu apressadamente do sepulcro, né? Nós podemos refletir tantas coisas sobre essa palavra, né? De onde o Senhor nos tirou. Pena que o tempo ali já está dando, né? Tanta coisa que Deus falou no meu coração, eu não anoto nada não, irmão, não tem nada anotado aqui não. Deus vai falando no meu coração e eu vou compartilhando com os irmãos. Então aqui a gente vê, né, que elas saíram do sepulcro com temor e alegria. A gente imagina uma pessoa, né, nova convertida, que vem para os pés do Senhor com desejo, né, com desejo ali de conhecer o Senhor. Vem para a igreja, a vida toda arrebentada, chega aqui, ouve a palavra de Deus,
chega aqui e vê os irmãos se alegrando, louvando, glorificando o nome do Senhor. Então ele toma uma decisão, ele quer mudar de vida, ele quer realmente seguir a Jesus, e saindo elas apressadamente. Olha a palavra apressadamente, né? Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós aceitamos Jesus, quando nós decidimos por Jesus, né? Apressadamente, não é para a gente, eu preciso deixar isso, eu preciso deixar aquilo, não. O poder que Jesus tem na nossa vida é para nos libertar de tudo, irmãos. É para nos trazer libertação de tudo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Elas saíram apressadamente. E tem pessoas que ainda não experimentaram a nova vida, o novo nascimento, né? Porque realmente não querem ter um compromisso fiel e firme com Jesus. Porque se quiser, irmão, Jesus liberta. Jesus me libertou, aleluia. Jesus te liberta de tudo aquilo que te escraviza. Jesus, ele liberta. E saindo apressadamente, aleluia, com temor e grande alegria. Uma pessoa dessa, ela tendo desejo sincero no coração, né, de mudança. Irmãos, o que vai acontecer? Né? O anjo falou para elas ir lá avisar os discípulos. Elas saíram do sepulcro ali apressadamente para ir avisar os discípulos, né, com sinceridade no coração delas, pureza de coração. Eram mulheres que serviam na obra de Deus. E quando elas estavam indo, né? Puxa vida, já era algo tremendo elas chegar lá. Olha, nós fomos lá, nós tivemos uma visão, nós vimos um anjo. Pessoal, alguém aqui falar que viu anjo, irmão? O irmão lá, o copastor, já teve experiência de um anjo segurar o carro dele, né? Segurar ali para ele, né? Talvez não perder a vida ali. E ficou a mão lá no carro dele, tendo esse testemunho, né? Olha que testemunho maravilhoso, um anjo, né? Que coisa maravilhosa, já era um testemunho e tanto essa mulher ir lá mas Jesus ainda queria se mostrar para ela. Olha que coisa maravilhosa. Jesus ainda queria, peraí, vai lá falar que eu ressuscitei, e vamos me ver, que é verdade, eu ressuscitei, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o Evangelho é verdade, o Evangelho ele muda, o Evangelho ele transforma, aleluia. Nós precisamos dar o primeiro passo, aleluia. Nós precisamos desejar, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos querer a mudança na nossa vida, que ela acontece, irmãos. Aleluia. As coisas velhas ficam para trás da nossa vida. E tudo na nossa vida se faz novo, é só a gente querer. Pode começar hoje, nessa noite. Aleluia. Quem que nesses dias, irmãos, tem procurado um abrigo, procurado um canto, tem procurado separar um tempo para buscar Deus? É só quem mesmo já teve uma experiência com Deus, aleluia. Enquanto o crente está na igreja, ainda não tiver esse encontro real com Deus. Mas será que é verdade isso? É verdade. É verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus então se revela para elas, aleluia. Talvez Jesus ainda não tenha se revelado para você, né? Porque falta você se posicionar, falta você tomar uma atitude, aleluia. Ele quer fazer algo na sua vida, aleluia. Mas nós temos que tomar, louvado seja o nome do Senhor, uma atitude, aleluia. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Colossenses, aleluia. E o Senhor nos chamou para isso, irmãos, aleluia, para falar do seu evangelho, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. As mulheres, né, que narraram ali a ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou, oh, aleluia. Quantos livros, né? Quantos poetas, quantos escritores, quantos cantores compõem essa música? Ressuscitou, né? Ressuscitou, né? Ressuscita-me. Quantos, né? Mas quem que foi a primeira, irmão? Foi Maria, aleluia. Olha que privilégio. Ele ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. Ele ressuscitou, aleluia. Colossenses 2:8 diz assim, né, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, aleluia, por meio de filosofias e vãs sutilezas, né? Tenha cuidado para que ninguém vos... Sabe o que é presa sua, irmãos? Que ninguém vos faça que você seja escravo. Está aqui, é o que a palavra está querendo dizer.
por meio de doutrinas, de filosofias, de vã sutileza. Ó, segundo a tradição de homens, segundo ensinamentos de homens. É o que está falando aqui, ó. Segundo os rudimentos do mundo. Sabe o que está querendo dizer? Influenciado por espíritos dominadores deste mundo. E quantos estão por aí? Quantos têm filosofias? Quantos têm ensinamentos, né, que não deixam o crente, a pessoa, realmente ter um encontro real com Deus, porque nem ele tem esse encontro real com Deus, nem ele. Aí como é que ele vai ensinar? O que é que diz aqui? Olha o 9, para a gente poder entender. O 8 ainda, e não segundo Cristo, ó, ninguém faça presa sua com filosofia e ensinamentos, ó, mas tem que ser os ensinamentos de Cristo, aleluia, ó, porque Cristo, vamos entender o 9? Porque nele, está falando de Cristo, habita toda a natureza divina, ó, em Cristo habita toda a natureza divina. Você consegue entender isso? Toda a natureza divina habita em Cristo. O que essa palavra está querendo falar para nós nessa noite? Olha o 10, e estáis perfeitos nele, ó, e estáis ligados nele, aleluia, ligados nele, ligados, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que privilégio, né, de estar ligado nele, louvado seja, aleluia, o nome do Senhor, e estáis perfeitos nele, ligado nele, que é a cabeça, ele é a cabeça. O que é a cabeça? É o que domina, porque ele é o que domina todo o principado e potestade, porque ele é o que domina toda a força espiritual do mundo. Jesus é o que domina, ele está acima de tudo. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Você vai entender. Se nós estamos ligados nele, se ele é a cabeça, se ele domina toda a força espiritual, toda a potestade e principado, e nós estamos ligados nele, essa palavra está querendo dizer que nós temos a natureza divina, aleluia, na nossa vida. E se nós temos essa natureza divina na nossa vida, então não tem como nós, né, não entender realmente o que é o Evangelho, o que o Evangelho quer para mim, o que Deus ele quer para mim, né? O que Deus ele requer de mim, aleluia. Porque se a natureza divina habita em mim, o Espírito Santo de Deus, se ele habita em mim, então eu preciso ter uma vida diferente. Aleluia, eu não posso ser levado por doutrinas, por coisas de homens, filosofias de homens, porque a Bíblia, a palavra de Deus está aqui, o Espírito Santo ele me ensina, ele é o professor, aleluia. Mas por que eu estou falando isso? Você vai entender daqui a pouco, aleluia. Olha o verso 11, e estáis ligados nele, aleluia, que ele é a cabeça, ele está acima de tudo, então nada pode nos influenciar, porque Cristo é a cabeça, irmão, de tudo, ele domina sobre tudo, e nós temos a natureza divina, e nós estamos ligados nele, aleluia. O 11 fala assim, ó, no qual também estáis, não circuncidados com a circuncisão do corpo, mas estáis circuncisados pela circuncisão de Cristo, está aí, ó. Qual que é a circuncisão de Cristo, aleluia? É a libertação, irmão. É a circuncisão de Jesus para a nossa vida, a libertação. Essa é a circuncisão, aleluia, que Jesus ele opera na vida daqueles que se entregam para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. É a marca da circuncisão, aleluia. Olha o 12, ele vai falar agora, agora nós vamos entender. Porque nós somos sepultados com Ele no batismo. Nós decidimos, nós aceitamos Jesus. E isso é uma verdade. Isso precisa ser pregado, aleluia, nas igrejas. Porque quando nós batizamos, está aqui o 12, nós fomos sepultados, aleluia, com Ele no batismo, aleluia. Então nós morremos ali quando nós descemos nas águas, de verdade. Nós morremos, irmãos. Nós fomos sepultados, aleluia, no batismo. E nele também nós somos ressuscitados, e quando nós saímos das águas, olha, nós nele também fomos ressuscitados, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pela fé no poder de Deus que ressuscitou, aleluia, dentre os mortos. Eu estou falando hoje de ressurreição, aleluia, ressuscitou dentre os mortos, aleluia. Então quando nós levantamos da água, nós levantamos uma nova pessoa, aleluia. Nós, irmãos, o 13 fala, e quando vós estáveis mortos no pecado lá atrás,
na circuncisão da carne, aleluia, andando segundo a carne, nos deu vida, juntamente com Ele, porque nós ressuscitamos nele, Ele nos deu vida, aleluia, perdoando todos os nossos pecados, é o verso 13, e por que tem crente que tem dúvida ainda, será que Jesus me perdoou desse pecado? Né? Batizado, já desceu nas águas, está aqui, Ele nos perdoou de todos os nossos pecados, aleluia, está aqui, irmãos, Jesus, aleluia, já nos perdoou de todos os pecados, você sabia disso? Quando você cai na água, você levanta, está aqui o 12, Ele já nos perdoou, aleluia, de todos os nossos pecados, aleluia, e Jesus quer que nós andemos em novidade de vida, aleluia, mas como é que eu vou andar se eu não me relacionar com Ele? Como é que eu vou andar se eu não estiver ligado nele? Aleluia, olha que coisa maravilhosa, aquelas mulheres, né? Que experiência maravilhosa aquelas mulheres elas tiveram, aleluia, para contar, elas tiveram que contar, aleluia, elas já iam contar do anjo, já ia ser um testemunho grande, mas Jesus queria se mostrar para ela, né? Olha, elas puderam contar do anjo, puderam contar de Jesus, que coisa maravilhosa, irmãos, aquele que está na presença de Deus, irmão, que deixou a velha vida, que saiu de lá do sepulcro, que ressuscitou, aleluia, numa nova vida, numa nova pessoa, aleluia, você tem que ter testemunho para contar, irmão, aleluia, para que as pessoas aí fora olhem para nós e falem verdadeiramente, esse é um servo de Deus, essa é uma serva de Deus, aleluia, isso tem estado perdido, tem estado, né, a cada dia se esvaziando de dentro das igrejas, aleluia, as pessoas não entendem, irmãos, que Jesus está voltando, não entendem isso, que nós estamos nos últimos dias, não entende, as pessoas vêm para a ceia, elas não tomam a ceia, as pessoas vêm nem são batizadas ainda, né? O fato de eu estar ali, congregando ali, indo ali, não, você tem que ser lavado e remido pelo sangue de Jesus, aleluia, você tem que ter uma vida nova na presença do Senhor, aleluia, as coisas velhas Ele tira da sua vida e tira do seu coração, aleluia, Jesus é vida, meus irmãos, aleluia, aquelas mulheres não quiseram nada, elas queriam Cristo, aleluia, elas queriam mais de Cristo, aleluia, e Jesus se apresenta para elas, que coisa maravilhosa, irmãos, e Jesus pode te visitar nessa noite, aleluia, Ele pode, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, te dar um grande testemunho que vai impactar a sua vida, aleluia, se você se decidir, aleluia, verdadeiramente servi-lo. Nós não estamos aqui perdendo tempo, meus irmãos, não, nós estamos aqui adorando e louvando aquele que vive e reina para todo sempre, aleluia, aquele que foi testemunhado pelas mulheres lá atrás, aleluia, e o testemunho se seguiu ao longo da história, aleluia, e chegou até nós, louvado seja o nome do Senhor, nós somos privilegiados, aleluia, Deus Ele pode todas essas coisas, Ele é o cabeça de tudo, Ele é o cabeça de potestade e principado, então o que é que está te dominando? Se Cristo é o cabeça e Ele está acima disso, e se eu estou ligado nele, como é que isso vai me dominar? Não tem jeito, irmãos, não tem jeito, porque Ele é a cabeça, Ele, aleluia, está acima de tudo, então por que é que essas coisas do mundo têm dominado? Por quê? Né? Porque verdadeiramente eu não estou ligado em Cristo. É verdade, irmãos, porque se eu estou ligado em Cristo, aleluia, conforme está escrito aqui nesta palavra, louvado seja o nome do Senhor, então eu já fui sepultado, aleluia, já morri para este mundo, já morri, né? E quando eu levantei das águas, eu já sou uma nova pessoa, ressurreta na presença do Senhor, aleluia, se você foi batizado, você já é essa pessoa, louvado seja o nome do Senhor, você já é essa nova pessoa, aleluia, é você, irmãos, essa pessoa, aleluia, e Jesus já te perdoou de todas as ofensas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então por que é que a gente ainda continua olhando para trás, aleluia, se Cristo tem uma glória maravilhosa à espera de cada um de nós, tem um céu à espera de cada um de nós, irmãos. Eu quando vou ler sobre a morte de Jesus, eu não consigo ler sem chorar, irmãos, eu que o Senhor passou, falo, meu Deus do céu, eu que o Senhor passou, eu que o Senhor, Ele enfrentou por cada um de nós, irmão. Ele poderia ter parado no meio do caminho e falar, eu não quero, eu não vou,
Ai de nós, onde nós estaríamos, irmão? Onde a nossa geração estaria? Aleluia. Mas o Senhor abriu o céu para cada um de nós, irmão. Aleluia. Ele escreveu o nosso nome no livro da vida, aleluia. João 14, aleluia. Na casa do meu pai há muitas moradas, aleluia. Se não fosse assim, eu não vou, teria dito, vou vos preparar-vos lugar, aleluia. E quando eu preparar lugar, eu voltarei outra vez para vós, aleluia. Para que onde eu estou, vós estejais também, aleluia. Que coisa maravilhosa, irmão. Quem é que vai estar lá? Aleluia. Somente aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, irmão. Aleluia. Não vamos perder tempo não, aleluia. O que é que está torto na minha vida? Eu não quero isso na minha vida, eu não quero. Eu quero ter uma vida reta na presença do Senhor, aleluia. Eu quero realmente fazer a diferença, aleluia. Nada vai me dominar mais e nada vai te dominar mesmo. É só você tomar uma posição na presença do Senhor, aleluia. Você vai ver as barreiras cair na sua frente, sabe por quê? Porque o cabeça que está acima de todo principado e potestade, aleluia, você está ligado nele, aleluia. Então essa força do mal não pode te dominar, porque você está ligado nele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. Aquela mulher, ela saiu apressadamente, aleluia. Saiu apressadamente, aleluia. Quando as pessoas ainda têm coisas enroladas para acertarem, está anos na igreja e na vida está tudo enrolada. E elas saíram apressadamente, elas queriam, aleluia, ver a ressurreição, aleluia. Elas queriam ter um encontro com a ressurreição, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E elas tiveram, irmãos. Elas tiveram um encontro com a ressurreição, aleluia. Jesus se apresentou para elas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos mais ter vontade dessas coisas do mundo, irmãos, que outrora nós tínhamos, não. Quando eu decidi por Jesus, eu decidi, irmãos. Toda semana eu levava uma garrafa de vinho para minha sogra, eu é que levava, você acredita nisso? Eu é que levava, pegava uma garrafinha branca e falava assim, não, vou até trocar de garrafa, levava toda semana. Mas quando Jesus entrou na minha vida, isso aí não entra mais na minha boca, irmãos. Por quê? Porque eu decidi por Jesus, aleluia. Eu decidi, aleluia, porque eu falei, Senhor, tira essa vontade do meu coração. E o Senhor tirou, aleluia. E Ele tira, irmãos, aleluia. É só a gente, aleluia, clamar ao Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Então não deixa nada te dominar. Ainda há tempo, aleluia. Ainda há tempo, aleluia, de você sair desse sepulcro, louvado seja o nome de Jesus. É sair apressadamente, Jesus quer isso, aleluia. Porque Ele está lá fora te esperando, aleluia. Ele está lá fora, lá, te esperando, aleluia, para você olhar e falar, puxa vida. Eu lembro a primeira vez que a gente foi no monte, eu nunca tinha ido. Eu vou terminar por causa da hora. Nunca tinha ido no monte, eu fui lá adorar Jesus. Mas Jesus manifestou as suas maravilhas lá no monte, irmão. Foi, meu Deus, eu sou tão pequeno, né? Mas por quê? Porque havia sinceridade, irmãos. Vamos deixar a sinceridade entrar dentro do nosso coração, aleluia. Vamos realmente ser diferente, aleluia. As coisas vão mudar no nome de Jesus, aleluia. Mas tem que partir de mim, aleluia. Tem que partir de mim no primeiro dia da semana, aleluia. Elas saíram apressadamente do sepulcro, aleluia. Então não deixa nada velho do passado te prender. Não deixa. Saia daí apressadamente, aleluia. Porque Jesus, aleluia, Ele quer te encontrar, louvado seja o nome do Senhor. Ele é a ressurreição, aleluia. Ele é a vida, aleluia. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Aquele que me segue não andará em trevas. Se eu estou andando em trevas, eu não estou seguindo Jesus, irmão. Mas aquele que me segue, aleluia, terá a luz da vida, louvado seja o nome de Jesus. É essa luz, irmão, que nós precisamos a cada dia. É dessa luz, aleluia. É dessa luz, louvado seja o nome de Jesus. Né? Que Deus te abençoe. Agradeço por essa oportunidade, aleluia. Como é bom falar de Jesus, irmão. A hora já passou ali. Eu agradeço a oportunidade e devolvo a palavra para o nosso pastor.
Meus irmãos querem receber essa palavra, amém? Glória a Deus, né? Deus continue abençoando. Diácono Delfino.